sejam todos muito bem-vindos ao Vamos Juntos. No tema de hoje a gente vai falar sobre agricultura familiar. E para quem não sabe, a agricultura familiar é toda a produção agrícola que utiliza mão de obra da própria família nas atividades econômicas. Além disso, a propriedade não pode ser maior que 4 módulos fiscais e toda a direção do empreendimento agropecuário deve ser realizada pelos próprios membros da família. Como uma forma de oferecer soluções de crédito para os produtores rurais, o Banco da Amazônia criou a plataforma Basa Digital, que oferece as melhores taxas do mercado para as atividades financiadas. E para falar sobre o assunto, esclarecer algumas dúvidas, é claro, recebemos aqui o Superintendente Regional do Basa, Edmar Bernardino. Seja muito bem-vindo, Edmar, e claro, antes de tudo a gente quer agradecer pela sua participação. Olá, Paloma. Olá a todos. É um prazer estar aqui falando da atuação do Banco da Amazônia no acesso ao crédito e vamos juntos. E para começar, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Edmar e uma delas é bem básica, né? A dúvida de muita gente que está assistindo a gente também, com certeza. Edmar, como é que a agricultura ela ocorre na prática? Você comentou um pouquinho, principalmente da agricultura familiar, e nós sabemos que hoje a agricultura familiar ela acaba abrangendo muito mais esse público da agricultura. Mas nós temos várias atividades que se enquadram dentro do Conselho de Agricultura. Então, é importante, dentro do contexto, principalmente da Amazônia Legal, fomentar ou desenvolver essas atividades agrícolas. Então, nós temos, por exemplo, aqui três atividades bem características do Pará. Nós temos o açaí, que ele enquadra dentro da atividade de agricultura. Nós temos o dendê, né, que é uma atividade bem tradicional também aqui na agricultura. A pimenta do reino também, pegando como exemplo 3 atividades. A própria o plantio de mandioca, que faz a produção de farinha também. Alguma das diversas atividades que entram dentro do conceito de agricultura. Mas, essencialmente, também temos aquela que é a produção de grãos, por exemplo, a soja, né, que é uma commodity importante, né, na questão da exportação. É uma atividade que é bastante produtiva e cada vez mais crescendo a produção do nosso estado. Edmar, o Basa ele investe na agricultura familiar por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, certo? Explica para a gente como é que esse programa funciona. Está na essência do banco atender os segmentos prioritários. A agricultura familiar está dentro destes programas, né, segmentos prioritários. Como você comentou, existe aí um enquadramento, né, de tamanho de área, de produção familiar, de mão de obra da própria família. Mas o banco tem, assim, cada ano investido muito na agricultura familiar. Passamos aí um período onde nós tivemos alguma dificuldade por questões fundiárias, ambientais, mas isso está superado. Então, cada vez mais o banco tem incentivado, é o banco hoje que mais atende a agricultura familiar no estado do Pará, nas suas diversas atividades, porque quando a gente fala de agricultura familiar, não é apenas na agricultura, também a atividade pecuária, que está dentro do contexto de agropecuária, né? E a agricultura familiar, ele tem hoje, praticamente aí, dentro do segmento, né, de pequenos porte, um contexto muito grande. A gente sabe que essa questão da condição, né, principalmente para fixar o produtor no campo, a questão de incluir dentro de um processo produtivo, muitas das vezes essa dificuldade de acesso ao crédito, ela distancia essa família, vamos dizer assim, dessa propriedade, permanecer no campo, que é uma outra situação que acontece muito, e oportunizar esse acesso ao crédito. Está disponível em todos os cantos da Amazônia, aqui no Pará, os 144 municípios do Pará. É importante que a gente esteja estimulando esse pequeno produtor a acessar esse crédito de forma contínua. E sobre esse acesso ao programa, Edmar, como é que as famílias devem fazer para ter acesso a ele? Uma das características da agricultura familiar é que hoje ele precisa ainda de um acesso através de uma assistência técnica, né? Que é importante essa assistência técnica, exatamente que vai orientar como ele vai, o que ele vai financiar, como ele vai chegar com essa proposta junto ao banco, de modo que a sua característica, a sua aptidão, né, vamos dizer assim, ao desenvolvimento de uma determinada cultura, ela seja observada. Então, eu não posso simplesmente pegar como exemplo financiar a pecuária se a aptidão daquele produtor é a agricultura, né? Então, a assistência técnica ela tem um papel importante nesse elo entre o banco e o produtor, para que ele
construa essa proposta de crédito e levar até o banco. Então, hoje, na agricultura familiar, o produtor que precisa buscar o financiamento, ele vai precisar de uma assistência técnica, ou seja, oficial, a assistência técnica oficial do Estado, ou uma assistência técnica privada, no qual esse projetista possui um cadastro hoje junto ao banco, ele está habilitado para fazer esse projeto de viabilidade econômica e dar entrada junto ao banco, né? A gente vai falar um pouquinho, hoje nós temos duas formas que ele acessa esse crédito. Uma forma tradicional, onde ele encaminha a sua proposta para o banco através das nossas agências. Hoje nós temos no estado do Pará 42 agências bancárias e atende praticamente dessas 144 municípios em todo o estado do Pará. E o outro é o Basa Digital. Exatamente sobre o que a gente vai falar agora, né? Sobre essa ferramenta do Basa Digital. Quando ela foi criada, Edmar, e quais as vantagens dessa plataforma? O que ela oferece para os clientes? Olha, isso daí foi um processo de inovação, de acesso ao crédito, porque não é fácil, Paloma, a gente conceder crédito. Você imagina o Pará, que ele é um estado que ele tem tamanho de um continente, né? Então, quando você imagina a distância geográfica, pegar como, por exemplo, aqui o nosso Marajó, né, que o acesso é fluvial, nós temos várias comunidades. A agricultura familiar é uma atividade muito característica nessa região e o Basa Digital ele veio exatamente para reduzir essa distância. Então, hoje, o produtor acessa o crédito, tem seu crédito aprovado, sem ele precisar ir na agência bancária. Então, é um processo 100% digital, no qual, através dessa assistência técnica que nós comentamos, ele vai fazer a visita na propriedade, vai coletar os dados das informações que ele precisa sobre aquilo que ele está buscando financiar, vai subir a documentação, que é uma documentação básica, de cadastro ambiental rural, a DAP, que é um documento obrigatório para acessar e enquadrar na agricultura familiar. E é importante porque a gente faz análise também socioambiental, né, antes dessa proposta subir, tudo dentro da plataforma Basa Digital. Então, nós temos um processo altamente inovador, bem ágil, né, que isso faz com que esse produtor, independente de onde ele esteja localizado, ele vai poder acessar o seu crédito de forma tempestiva. Tá? Então, o Basa Digital, nós iniciamos o projeto no final de 2020, pegamos aqui a nosso Marajó, né, como agência piloto, a nossa agência de SORE, e testamos, melhoramos a ferramenta. Então nós já temos cases de sucessos de pescadores, de extrativistas, de quilombolas, então, enfim, vários segmentos dentro dos setores produtivos da agricultura familiar que estão acessando esse crédito, indígenas também, né, que um outro segmento que a gente tem atuado. Então, muito importante, e veio para ficar, né, e a gente está muito feliz, a gente conseguiu dar esse salto não só nessa agilidade, mas também no volume de crédito que a gente tem disponibilizado cada vez mais para esses segmentos aí tão importantes da nossa economia. A gente tem visto a importância, né, pelo que você tem falado sobre essa ferramenta, né, o Basa Digital. E agora fala para a gente, Edmar, qual o diferencial dessa plataforma? Olha, o grande diferencial, olhando um modelo tradicional de crédito, que ele leva um tempo para a assistência técnica preparar a documentação, enviar para o banco aprovar esse crédito, liberar esse recurso. O grande diferencial do Basa Digital é a agilidade. Então, a inovação, nós temos um prazo máximo de 72 horas de quando o cliente sobe a sua proposta ao banco, para o banco fazer a liberação do recurso. Então, praticamente, o que eu costumo falar, vai apertar um botãozinho lá, dando OK, ele vai receber a confirmação através do SMS, então ele consegue acompanhar cada etapa do seu processo. Então, caso tenha alguma pendência, se for rejeitado por alguma informação inconsistente, ele também recebe um SMS confirmando, olha, faltou o documento, ficou elegível, olha, apareceu uma pendência tal, para regularizar. Então, essa agilidade, né, essa dinâmica de conseguir atender muito mais famílias, eu acho que é o grande diferencial aí do projeto Basa Digital. Tá, eu tenho certeza que essa aqui é uma das principais dúvidas da maioria das pessoas que está assistindo a gente. Quais são os requisitos para o produtor rural ter acesso ao Basa Digital? É muito comum, às vezes, mas eu não sou cliente do banco e eu preciso acessar esse crédito. Então, hoje, ele precisa atender os requisitos de agricultor familiar, né? Então, a documentação, ele tem que ter uma DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, ele tem que ter algum documento que configure, ele está naquela área de posse, título, enfim, um documento que identifique que ele é um produtor, né, familiar, o enquadramento de até 4 módulos fiscais, e a partir daí, ele vai acessar, buscar
um suporte através dessa assistência técnica mais próxima da sua comunidade, do seu município, da sua localidade. E essa assistência técnica vai encaminhar sua documentação ao banco. Então, não precisa ainda ter cadastro. Ele vai, a partir desse momento de buscar esse acesso ao crédito, tornar-se cliente, e a gente vai ter o maior prazer de atender, que nem nós estamos atendendo aí cada vez mais, o volume de aplicação de crédito aí para todos os segmentos que enquadram na agricultura familiar. E por falar em aplicação de crédito, de janeiro até o início agora do mês de junho, foram aplicados 180 milhões por meio do Basa Digital. Qual é a estimativa para o segundo semestre desse ano? Olha, Paloma, tem uma outra informação importante aí. Você falou de 180 milhões até início de junho, a gente deve ultrapassar 200 milhões aí até o fechamento do primeiro semestre. Desse volume, a maior parte desse crédito é aplicada aqui no estado do Pará, né? Então, o Pará hoje ele representa 58% desse volume aplicado, seja em volume financeiro como quantidade de famílias atendidas. Até agora, no início de junho, são mais de 5 mil famílias atendidas somente no projeto do Basa Digital. O orçamento que nós temos para a agricultura familiar no estado do Pará em 2022 é de 345 milhões de reais. Então, você imagina a gente fechar próximo de 200 agora no primeiro semestre, então muito provavelmente a gente vai ultrapassar tranquilamente esse orçamento de 345 milhões. A expectativa é passar aí próximo de 400 milhões de reais aplicados na agricultura familiar no exercício de 2022. Certo, a gente entende, né, que a agricultura familiar ela tem uma importância muito grande para a economia, né, tanto do nosso estado quanto do país, mas eu queria que você falasse para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, como esse tipo de iniciativa ele ajuda também na preservação do meio ambiente. É importante, porque às vezes, assim, você imagina, mas esse crédito, ele atende os requisitos socioambientais? 100% das operações, essas operações de créditos aprovado na agricultura familiar, qualquer outra linha de crédito rural, ela somente é aprovada se ela atender os conceitos socioambientais. Nós temos hoje mecanismos, ou seja, sistemas, plataformas que verificam se essa área tem algum problema ambiental, se ela tem embargo, se ela tem algum PRODES, caso ela tenha algum item que não se enquadra na política socioambiental, essa proposta ela é recusada de imediato. Então, 100% daquilo que nós aplicamos, ela atende esse requisito socioambiental. E as próprias práticas sustentáveis. Você imagina financiarmos o manejo de açaí dentro do Marajó. Por exemplo, o Marajó, que a gente usa muito como exemplo, que é uma região que acaba tendo pouco acesso ao crédito e a gente está muito presente nessa região. Mas ele vai melhorar a sua condição, que ele vai cuidar, né, do açaizal de forma nativa, ele vai tornar esse açaí mais produtivo. É um recurso que ele vai fomentar aquela economia local, então esse recurso ele vai circular naquela localidade. Então ele traz benefícios não apenas ambientais, mas sociais, né? Ou seja, de permanecer com aquela família, aquele grupamento de produtores naquela localidade. Esse recurso que o banco está atendendo, fomentar a economia local, gera emprego muitas das vezes, fixa, né, vamos dizer assim, a família na sua propriedade, e a distribuição de renda e inclusão social, porque para muitos o Basa Digital oportuniza o primeiro acesso ao crédito. Então, acaba passando por um processo de bancarização também dessa família, né? E essa variável socioambiental, ambiental em si, ela é verificada 100% das operações, então são créditos 100% sustentáveis. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa e antes de finalizar, eu queria agradecer, Edmar, pela sua participação. Nós agradecemos, o Banco da Amazônia está sempre à disposição, né, para falar um pouco da sua atuação no estado do Pará, aqui na região amazônica. É sempre um prazer estar levando aqui aos nossos produtores, aos nossos agricultores familiares, um pouco da nossa atuação aqui em acesso ao crédito e desenvolver a região que é tão importante para todos nós. A gente está chegando ao fim aqui do Vamos Juntos, mas ainda tem muito mais. Até a próxima!